Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos, aquele bonitinho. Sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha, né, de Cálculo 1. Como que vocês estão? Estão bem? Sim? Mais ou menos, né? Estamos indo. Estamos começando a estudar no fim de semana? É importante, viu? É importante, viu? E quanto mais cedo vocês se adaptam a essa rotina nova, que o cálculo principalmente vai exigir de vocês, melhor vai ser para vocês, viu? Que seja uma horinha num sábado de manhã, tá? Só uma horinha, sim, tem problema. Já vai ajudar muitão, tá? Eu quero falar novamente para quem fica aqui na frente, né? Aqui no rumo das câmeras para não passar na frente. Nem cruzar aqui o auditório pela parte da frente para não aparecer o cabeção no vídeo, tá? Temos gente nas salas auxiliares? Oi, people. Bom dia para vocês. Sala 8, tem mais alguém na outra sala auxiliar? Temos também na sala 13. Bom dia, meu povo. Auditório? Aê! Muito que bom. Bom, então... vamos dar start? Lembrando um negócio, tá lá no planner de vocês que o estudo dirigido estaria aberto. Não, ele não está aberto, vocês não vão executar esse tipo de atividade neste momento ainda. Eu quero que vocês comecem a fazer as atividades sentando a bunda antes de ir para frente do computador, tá bom? Então, eu quero que vocês pratiquem, dêem uma lida no material antes, vão se familiarizando com esse ritmo, que esse ritmo ele é acelerado mesmo, tá? Para a gente dar conta do conteúdo, ele é acelerado mesmo. E depois, no próximo ciclo de atividades, que começa na semana que vem, aí vocês vão ter essa atividade assíncrona para fazer também, tá? Para além da lista de exercícios, tá bem? Sexta-feira, agora, lembrando que vocês têm atividade de monitoria com os monitores, que é resolução de exercício. Gente, se tiver dificuldade qualquer com matemática básica, traz, de verdade, traz. O momento de sanar essas dificuldades é agora, tá bom? Depois o negócio vai virar um trupelo e vai ficar mais complicado. Então, executem rápido, tirem essas dúvidas rápido, tá? Na aula de hoje a gente vai falar mais umas propriedades de funções, lembrando que a gente está sempre fazendo aquele paralelo, né? Primeiro que esse pré-cálculo é para a gente, quem ainda não conheceu algumas funções importantes, que tenha conhecimento, mas é fazer aquele balanço entre te dou a função, você visualizar o gráfico, te dou o gráfico, você tirar informações da função, tá? Então, a gente ainda está nesse jogo. Encerraremos hoje essas propriedades de gráfico que a gente vai precisar ao longo do nosso curso. Na aula de quarta-feira, a gente vai falar de algumas funções especiais, que eu sei que é o calinho no pé de vocês, como função exponencial, logarítmica e funções trigonométricas. Hoje a gente já vai começar a entrar nessa seara um cadinho, tá? Porque hoje a gente vai ver umas propriedades de funções que, para nós, as mais interessantes são, inclusive, as trigonométricas, tá bem? Vamos perder esse rançozinho que foi adquirido com funções trigonométricas, que ao longo das engenharias da vida, dos cursos de física da vida, enfim, isso são funções muito importantes e muito interessantes, tá bom? Então, quanto mais rápido a gente sana essas dificuldades, melhor é para vocês. Belezinha? Então, hoje nós vamos falar de funções pares e ímpares. Vamos dar exemplo, fazer umas continhas. Vamos ver funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras, para poder definir funções inversíveis, tá? E aí a gente vai encerrar a aula vendo o gráfico dessas funções inversíveis, como obter uma a partir da outra. Se eu sei uma, como que eu obtenho a outra a partir dessa. Belezinha? Então, com isso, a gente vai falar um pouquinho mais de função composta também, tá? Por isso que eu defini função composta na aula passada, para eu poder falar de funções inversas ou funções inversíveis. Sucesso? Primeiro vídeo? Primeiro vídeo. Acho que esse vídeo aqui vai ser inteiro. Mas se eu encher o saco também, eu corto ele antes.
Podemos ir? Bom vídeo, meu povo. Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje vamos continuar a estudar o conceito de função e hoje especificamente vamos falar de função par e função ímpar. Bom, começar definindo o que é uma função par. Então, seja uma função f de x em R, onde x é um subconjunto dos reais. Tá? Então, a gente diz que a função f é uma função par se, para todo x no domínio, a seguinte condição é satisfeita. F de menos x é igual a f de x. Então, para toda função em que, para todos os elementos do domínio, isso é satisfeito, temos que essa função ela é uma função par. Tá? Bom, primeiro exemplo que vamos tomar de uma função par é a função de reais em reais, onde para cada x temos f de x igual a x ao quadrado. Bom, essa função, de fato, ela é uma função par, por quê? Bom, se eu calcular o f de menos x, isso daqui vai ser igual a menos x ao quadrado, que por sua vez é igual a x ao quadrado, que é igual a f de x. E isso é verdade para qualquer x que eu tome no meu domínio. Tá? Se a gente olhar para o gráfico dessa função, o que nós temos? Então, temos aqui o eixo das abscissas, temos aqui o eixo das ordenadas, o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado é algo mais ou menos assim. Então, é uma parábola que passa na origem. Certo? Bom, a interpretação, né, do gráfico em relação à função par é que o gráfico de qualquer função par ele é simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Então, para qualquer ponto que eu tome aqui do gráfico, o ponto simétrico a ele, em relação ao eixo das ordenadas, vai estar no gráfico também. Então, uma vez que nós temos o gráfico para todo x maior ou igual que zero, nós temos também, conseguimos o gráfico para todo x menor que zero. Para isso, basta fazer o quê? Basta pegar a porção do gráfico que está na parte positiva e rebater para a esquerda, ou seja, pegar a parte simétrica em relação ao eixo das ordenadas. Tá? Então, uma função par é isso. Então, vamos resolver um exercício que envolve esse conceito. Bom, nosso problema é o seguinte. Nós temos aqui uma função f onde o domínio dela são os reais menos o zero. E aqui o contradomínio são os reais. Uma função tal que f de a sobre b é igual a f de a menos f de b, isso para quaisquer a e b não nulos, quaisquer a e b reais. Tá? Então, a gente quer provar que essa função ela é uma função par. Bom, querer provar que é uma função par, então nosso objetivo qual é? Nosso objetivo é concluir que f de menos x é de fato igual a f de x para todo x o quê? No domínio, que são os reais menos o zero. Tá? Então, é nisso aqui que a gente quer chegar. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que f de a sobre b é igual a f de a menos f de b. Certo? Bom, se nós tomarmos a igual a x ao quadrado e b igual a x, lembrando que
tanto A quanto B são não nulos, então esse x não será nulo também. Então, o que nós vamos obter? Nós vamos obter que o f de A sobre B vai ser o f de x ao quadrado sobre x. Só que f de A sobre B é igual a f de A, que no caso eu chamei de x ao quadrado, menos o f de B, que no caso eu chamei de x. Ocorre que, como x é diferente de zero, por A ser igual a B, então a gente pode simplificar aqui. Então isso vai me dar o quê? Isso vai me dar então que o f de x ao quadrado ele é igual a 2 vezes o f de x, ou seja, então o f de x ele é o f de x ao quadrado sobre 2. Então, achei o f de x em função do f de x ao quadrado. Bom, podemos fazer algo parecido, só que agora, em vez de tomar o b igual a x, eu vou tomar o b igual a menos x. Então, mais uma vez, como a e b são diferentes de zero, o x também será diferente de zero. Isso me dá então o seguinte, isso me dá então que o f de A sobre B vai ser o f de x ao quadrado menos x, que vai ser então f de x ao quadrado menos o f de menos x. Ora, mas como o b é diferente de zero, o x também é, então eu posso simplificar aqui. Isso aqui vai ficar f de menos x. Então, o f de x ao quadrado é 2 vezes o f de menos x, ou seja, o f de menos x ele é igual ao f de x ao quadrado sobre 2. Ora, o f de x é igual a f de x ao quadrado sobre 2, e o f de menos x também é f de x ao quadrado sobre 2. Então, portanto, por 1 e 2, temos que f de x é igual a f de menos x para todo x pertencente aos reais, com exceção do zero. Logo, a função f é uma função par. Então, provamos. Então, de fato, essa função, definida nesse domínio, satisfazendo essa condição, ela sempre será uma função par. Bom, vamos definir agora, então, o que é uma função ímpar. Bom, dizemos que uma função ela é ímpar quando, para todo elemento do domínio, essa condição aqui é satisfeita. F de menos x é igual a menos f de x. Bom, o primeiro exemplo que vamos tomar para uma função ímpar é a função f de reais em reais, onde para cada x nós temos f de x igual a x ao cubo. Então, de fato, essa função é uma função ímpar porque o f de menos x é igual a menos x ao cubo, que por sua vez é igual a menos x ao cubo, que é igual a menos f de x. Então, isso é verdade para todo x pertencente aos reais, então, de fato, essa função é uma função ímpar. Bom, com relação ao gráfico de uma função ímpar, o que a gente tem é o seguinte, então, considera aqui o eixo das abscissas, considera aqui o eixo das ordenadas. O gráfico dessa função f de x igual a x ao cubo é algo mais ou menos assim. Então, enquanto na função par
o gráfico dela é você pegando o simétrico em relação ao eixo das ordenadas, né, daqui da parte positiva, né, pega para cá e rebate para cá. No caso, para a função ímpar, o gráfico dela é o simétrico em relação à origem. Ou seja, então, uma vez que você tem o gráfico para a parte maior, de x maior ou igual que zero, você pega esse gráfico e rotaciona ele de 180 graus e aí você obtém a parte negativa do gráfico. Parte negativa que eu digo para x menor que zero. Tá? Então, enquanto na função par a simetria é em relação ao eixo das ordenadas, para a função ímpar a simetria ela é em relação à origem. Tá? Então, essa é a singela diferença entre função par e função ímpar com relação ao seu gráfico. Tá? Então, vamos ver agora um exemplo, né, um exercício em que a gente trabalha exatamente com esse conceito de função ímpar. Bem, nossa questão é a seguinte, nós temos uma função de reais em reais, onde essa função f ela é uma função ímpar. Então, o exercício pede para a gente decidir com relação à função f bola f, se essa função ela é par, ímpar ou nem par nem ímpar. Tá? Bom, o fato da função f ser ímpar, por definição, nos dá o quê? Nos dá, então, que a f de menos x é igual a menos a f de x para todo x pertencente ao domínio, que no caso do nosso problema, para todo x real. Tá? Bom, então, queremos saber com relação à composta, a f bola f de x. Então, vamos analisar a f bola f de menos x. Se a f bola f de menos x for igual a menos f bola f de x, então, de fato, essa função é uma função ímpar. Bom, mas isso é igual a f da f de menos x. Como f é uma função ímpar, isso me dá, então, que a f da menos f de x. Ocorre que a nossa função f é de reais em reais, ou seja, então, a imagem aqui, essa imagem, é um número real. Então, como a f é uma função ímpar, então a f de menos um número real vai ser o quê? Vai ser menos a f desse número real, que no caso aqui é a nossa f de x. Só que isso daqui é exatamente quem? Isso daqui é exatamente a f bola f de x. Então, de fato, a f bola f de menos x é igual a menos f bola f de x, e isso é verdade para quem? Para todo x pertencente aos reais. Então, como isso é verdade para todo x pertencente aos reais, então conclui-se que a função f bola f é, de fato, uma função ímpar. Tá? Então, com isso a gente resolveu a questão. Tá, aqui no exercício, né, a gente pediu para analisar se ela é par, se ela é ímpar ou se ela é nem par nem ímpar. De fato, uma função não obrigatoriamente ela precisa ser par ou ímpar, ela pode ser nenhum dos dois. Então, só um pequeno adendo aqui. Vou pegar um exemplo de uma função que não é nem par nem ímpar. Então, por exemplo, a função f de reais em reais, onde para cada x eu tenho f de x igual a x ao quadrado mais x. Essa função, ela não é nem par nem ímpar. Por quê? Porque a f de menos x ao quadrado é x ao quadrado e menos x é menos x. Então, repare que isso é diferente de x ao quadrado mais x, que é f de x, e, ao mesmo tempo, isso também é diferente de menos x ao quadrado menos x, que é igual a menos f de x. Claro, quando eu falo é diferente para todo x real, né? Ou para quase todo, né? Ou melhor ainda, x ao quadrado menos x não é igual a isso para todo x real, melhor dizendo, né? Porque se for x igual a zero, isso de fato é verdade, né? Mas isso não acontece para todo x real, então, de fato, a f de menos x
não é nem uma coisa nem outra, né? Não é nem f de x para todo x real e nem menos f de x para todo x real. Então, por essa razão que essa função aqui, essa função f, ela não é nem par nem ímpar. Então, não obrigatoriamente, uma função ela precisa ser par ou ímpar. Essa que é a moral da história. Mas quando for uma função par, f de menos x é igual a f de x para todo x no domínio, f de menos x é igual a menos f de menos x, menos f de x para todo x no domínio também. Isso, no caso, quando for ímpar. Certo? Bom, então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula de hoje. Ótimo. Esse foi maiorzinho, mas eu acho que ele é bem dinâmico, né? Define um, aí faz continha, define outro, aí faz continha. Vamos lá para o quadro 1. Em outras palavras, dizendo a mesma coisa de forma diferente, a gente diz que uma função é par quando ela absorve o sinal do meu domínio, absorve o sinal da variável, certo? Quando eu digo que uma função, isso eu já estou olhando para funções reais, já estou particularizando para o domínio da função, tá? Já estou particularizando para o domínio da função. E eu digo que uma função real, ela é par se, algebricamente falando, f de menos x é igual a f de x para todo elemento do domínio. Isso aqui é para todo, tá? X, esse símbolo aqui é pertencente, que é de elemento, de conjunto. Se fosse conjunto dentro de conjunto, seria contido, tá? E esse aqui é o símbolozinho que a gente está denotando para domínio. Então, se a f de menos um elemento lá dentro é igual a f desse mesmo elemento. Em outras palavras, é como se a função f absorvesse o sinal, tá? É como se a função f absorvesse o sinal. O que isso reproduz em sentido de gráfico? Isso quer dizer que quando você bater o gráfico de uma função, que ela for simétrica em relação ao eixo AY, é o eixo das ordenadas, ele é simétrico em relação a ele. O que acontece na banda positiva se reflete em relação ao eixo AY e acontece na banda negativa. Sacou? O exemplo que o professor usa é a função quadrática, tá? E aí a gente vai fazer a continha algébrica dela também ali, porque a gente vai fazer mais alguns outros exemplos de funções. Ok. Uma função é dita ímpar quando ela absorve o sinal lá da função, ou seja, f de menos x, quer dizer, ela expele, né? Ela joga para fora o menos. É menos a f no x, tá? Percebam que eu parti do mesmo objeto, né? F de menos um elemento, independente dele ser positivo ou negativo. F de menos um elemento é menos a f nesse elemento, então ela expele o sinal de menos. Isso é quando ela é ímpar, tá? E em relação a par, ela absorve o sinal, absorve esse menos, tá? No sentido de gráfico, eu vou ter uma função que se reflete em relação ao eixo AY quando ela é par. Função ao quadrado. X ao quadrado. Pega só a banda positiva. É um negócio assim, certo? Quando você ativa, quando melhor? Foi? Quando você olha para a parte negativa, ele é o simétrico em relação ao eixo OY, ou seja, o eixo OY é o eixo de simetria dessa função. Percebam que eu estou falando de funções simétricas, isso é uma classe de função muito pequena, tá? Não são todas as funções isso. Nem todas as funções são pares, nem todas as funções são ímpares, mais ainda, tem funções que não é neutro. Tá? Ok, então isso aqui é a função f de x igual a x ao quadrado. Um exemplo de função ímpar. Exemplo de função que expele o sinal. Então, eu vou olhar. Quando eu olho para a função f de x igual a x ao cubo, essa aqui é a banda positiva, né? Ela é mais estreitinha. Essa daqui é mais aberta, essa daqui é mais estreitinha. Aí ela vem e faz uma cobrinha aqui na origem, e é como se eu estivesse rodando esse gráfico 180 graus em relação à origem, tá?
Então, ou seja, quando eu olhar para os valores negativos, essa função vai estar aqui para baixo. Perdão. Vai estar aqui para baixo. É menos aberta. Ok? A gente vai aprender a fazer gráfico de funções, de todas essas funções, tá bom? F de x igual a x ao cubo. Tá? Agora, existem funções que são par e ímpar ao mesmo tempo? Existem. Exemplo, o mais simplão que vem na cabeça de vocês. Chuta. O mais simplão. Função nula, né? Certo? Função de x igual a 0. Certo? O gráfico dela não é o eixo OX. Se você pega a banda positiva e reflete ele em relação ao eixo AY, dá a banda negativa. Se você pega o gráfico da função f de x igual a 0 na banda positiva e gira 180 graus, você está exatamente no outro, não é isso? Sim? Porque f de menos x é igual a f de x, que é igual a menos f de x, não é? Para todo x, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0 também. Concordam comigo? Então, um exemplo de função que satisfaz as duas é a função nula. Função nula satisfaz as duas propriedades. E um exemplo de função que não satisfaz nenhuma das propriedades. O professor deu uma que dependia da função quadrática, né? F de x ao quadrado mais x. Mas tem uma que é mais simples ainda, que nós vamos ver na outra aula, na próxima aula, que é a função exponencial. Okay? Ela não é par e ela não é ímpar. Professor, então por que a gente está vendo esse negócio aqui? Porque lá para as funções trigonométricas isso aqui vai ser bastante importante, tá? Lá para as funções trigonométricas, um exemplo clássico de função par e ímpar são as trigonométricas. Para isso, vamos para o próximo quadro. Então, agora a gente vai mostrar algebricamente que essas funções são pares ou ímpares, tá? A função f de x igual a x ao quadrado, o professor mostrou no vídeo que ela é par, não é? Como é que ele mostrou? Ele fez f de menos x. O que é a lei de formação de f de x? Pega o camarada lá dentro e eleva ele ao quadrado, não é isso? Então, pega o camarada lá dentro e eleva ele ao quadrado. O quadrado de todo número, mesmo sendo positivo ou negativo, é a mesma coisa, não é? Menos x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado, não é isso? Sim? Por quê? Isso aqui você pode pensar sendo menos x vezes menos x. Menos com menos dá mais. X com x, x quadrado. E essa daqui é exatamente a função de onde a gente partiu. Ok? Eu coloquei esse mais c aqui. Esse c aí é um número real qualquer. Porque se eu acrescentar alguma coisa aqui em x ao quadrado, desde que não dependa de uma variável, desde que seja apenas uma constante, ela continua sendo par. Vamos ver? F de menos x é igual a menos x. Ele pega o camarada, a variável lá dentro, eleva ao quadrado e soma um númerozinho qualquer. 1, 2, 3, e, π, qualquer coisa. Qualquer número, racional, irracional, transcendente, qualquer númerozinho, algébrico, não algébrico, qualquer um, tá? Número real. Mas esse camarada aqui a gente já viu que vai para x ao quadrado. Esse c não altera em nada. E essa daqui é exatamente a função de onde a gente partiu. Então, a função x ao quadrado é par, do mesmo jeito que x ao quadrado transladado um negocinho, tanto para mais quanto para menos, somado uma constante, ela ainda é uma função par. Está me entendido? Algebricamente falando, tranquilo, não é? É só entender da onde a gente parte. A gente sempre parte da f avaliada, a f em menos em alguma variável. A máscara, por favor. Isso.
f em menos alguma variável. E aí a gente brinca com a lei de formação da função e vê o que acontece. Tá? Vamos olhar agora para a função cosseno de x. A gente vai ver gráfico, vai ver a definição dela na próxima aula. Mas tem uma propriedade dela que a gente já pode começar a reforçar a partir de agora. Vocês lembram de arco duplo? Lembra? Eu já vi a demonstração disso. É uma demonstração simples, faz só um retangulinho, mas eu vou falar a musiquinha, tá? A musiquinha. Eu sou essa professora das musiquinhas. Cosseno de arco duplo. Então, eu vou fazer cosseno de A e B. A, mas vale para menos também, tá? Cossa A, cossa B, troca sinal sem saber. Vocês já viram isso na vida? Com essa musiquinha ou tem outra? Então, é essa mesmo. Cossa A, cossa B. Troca o sinal, se está mais, vira menos. Sem saber. É cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. A ordem aqui é importante para lá, tá? Agora, se eu falei troca o sinal, quer dizer que se fosse menos, aqui virava mais, não é isso? Sim? Então, sim. Como é que eu posso escrever cosseno de x? Bom, eu vou querer analisar, o f de menos x, não é isso? O f de menos x é o mesmo que cosseno de menos x, não é isso? Sim? Tá. Cosseno de menos x é a mesma coisa que cosseno de 0 menos x, não é isso? Não é isso? Lá dentro do argumento? Então, o meu A vai ser 0, vai ser o menos, e o B vai ser x, não é isso? Vou substituir aqui em cima. Aqui vira o 0, esse aqui vai embora, e esse aqui vira o x. Esse aqui vira o 0. Esse aqui vira o x. Esse aqui vai embora. Esse aqui vira o 0. Esse aqui vira o x. Certo? Quem é cosseno de 0? Cosseno é deitado. Lembra do círculo trigonométrico? A gente vai rever isso na quarta-feira de novo. Mas o cosseno é deitado e o seno está lá no céu. Ok? Desculpa aí, eu sou essa pessoa. Cosseno, o ângulo é o que você está andando aqui, né? Para lá ou para cá. Para cá positivo, para cá negativo. Se é 0, isso aqui é um triângulo, um círculo trigonométrico de raio unitário centrado na origem. Então, o cosseno do ângulo C0, eu estou aqui no 1, né? Então, esse aqui é 1. E o seno de 0, o seno desse ângulo não bate aqui, né? Que o seno é quem está aqui em cima. Seno de 0 não bate aqui, então é 0. Então, quem é cosseno? Cosseno de 0 menos x, 1 vezes cosseno de x, cosseno de x. 0 vezes qualquer coisa, 0. Mas cosseno de x é o quê? É a função em x, não é isso? Então, eu acabei de verificar que a função cosseno é par. F de menos x é igual a f de x. Para eu mexer com isso, eu precisei da lei de formação da função, de propriedades da função. Tá? Por isso que vocês precisam ter muito claro as funções na cabeça de vocês, as propriedades das funções. Porque está diretamente ligado. Tá bom? O que você vai fazer depende das propriedades da função. Ok. Então, essa daqui é par. Essa daqui também é par. Essa daqui vai ser par também. A gente pode pensar nela em relação ao gráfico, de uma maneira. O gráfico dela, né, esse camarada aqui, ele não é simétrico em relação ao eixo AY.
Então, ela é par, é uma maneira de identificar, mas vamos verificar ela algebricamente. Vou só pegar isso aqui e dar uma subida. Vem para cá. Tá. Vamos ver a função modular. Eu quero avaliar o f de menos x. F de menos x. Qual é a lei de formação da função modular? Ela pega o camarada lá dentro e leva nele mesmo, se ele for maior ou igual que zero, não é isso? Então, pega o camarada lá dentro, leva nele mesmo, se ele for maior ou igual a zero. Ok? Ela pega o camarada lá dentro e leva em menos ele, se o camarada lá dentro for menor do que zero. Não é isso? Estamos juntos? Então tá. Agora eu vou só fazer uma adaptaçãozinha aqui nesse domínio. Menos x ser maior ou igual que zero é a mesma coisa que o x ser menor ou igual que zero, não é isso? Joguinho de sinal. Se eu multiplico por menos 1, eu mudo o sinal da desigualdade, né? E aqui, menos x estar à esquerda de zero, quer dizer que o x é maior do que zero. O fato de x ser igual a zero só quer dizer que o quê? Que o f de zero é igual a zero, concordam comigo? Então, tanto faz ele tá de cá ou ele tá de cá, tá certo? Então, a lei aqui de cima diz que a função vale menos x se o x estiver à esquerda de zero. Vale menos x, ou seja, mais x, não é isso? Menos com menos mais, e vale mais x se ele estiver à direita de zero. Mas essa é exatamente a definição da função módulo de x, né? Que é o f de x. Eu estou dizendo a mesma coisa de maneira diferente. Sim? Ok. Então, com essa propriedade, a função f ela absorveu o sinal par. Função módulo também é par. Ok? Função ímpar, essa daqui o professor já mostrou. Não mostrou? Vamos fazer a do seno, só para poder recapitular também arco duplo para seno, que é outra musiquinha, porque, desculpa a professora, faz parte da vida. Seno de A, e aí pode ser mais ou menos, tá? Pode ser mais ou menos. Minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Alguém já ouviu essa musiquinha desse jeito? Não? Sim? É assim também que vocês ouviram ou não? Não? Sim? Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Eu falei para mudar o sinal na musiquinha? Não, então mantenha o sinal. Tá? Bem, próxima aula a gente vai falar de novo isso, não tem problema não. Então tá bom. O que é, eu quero avaliar... Eu quero avaliar o f de menos x, não é isso? Quem é f de menos x? É seno de menos x. Mas seno de menos x pode ser seno de zero menos x, não é isso? Sim. Então, onde tem menos, eu tiro onde está mais, que eu não vou precisar dele, e fica só o menos. Então, o meu A agora passa a ser zero, o meu B agora passa a ser x. O A é zero, o B é x. O B é x e o A é zero. Igualinho que nem. Seno de zero é quanto? Zero. Então, esse aqui não influi nem contribui. Cosseno de zero é 1. Então, esse arco
duplo aqui me resulta em menos seno de x. Mas o que significa menos seno de x? É menos f de x, né? Então, a função seno, ela faz o que com o sinal? Ela expele, certo? Se ela expele o sinal, ela é uma função ímpar. Ok. Vem comigo para o quadro 3, perdão. Em geral, vocês viram que o exemplo 1 e o exemplo 4 são exemplos de função, respectivamente, par e ímpar, né? E essa função par, uma pergunta que vocês poderiam fazer é, está associada ao grau do polinômio? Na verdade, isso aqui não é um polinômio, é uma função potência, lembra? Função potência, função exponencial é outra coisa. Função potência, a base é uma variável, o expoente é um número. Na função potência, se o grau do polinômio é par, a função vai ser par. Se o grau do polinômio for ímpar, a função vai ser ímpar. Essa ideia intuitiva, ela de fato acontece, né? Que a gente chama de proposição. Por que a gente chama de proposição? O que é mais forte a gente chama de teorema. O que pode te resultar em algo mais forte, a gente chama de proposição, tá bom? Então, a proposição diz o seguinte, uma função potência, um n sendo um inteiro qualquer. Se esse inteiro é par, a função é par. Se esse inteiro é ímpar, a função é ímpar. Tá? Então, tá bom. Agora, vamos lá para o vídeo. O vídeo, o professor dá um exemplo seguinte. A função, ela sai dos reais não nulos, e aí essa simbologia que a gente usa, tá? Sempre que a gente coloca a estrelinha lá em cima, é aquele conjunto aqui base menos o zero, ok? Então, ele sai dos reais não nulo e vai para os reais, e a lei de formação da função é pega o quociente de dois números, a f avaliado no quociente de dois números, é igual a f no de cima menos a f do de baixo. Ele definiu uma função away qualquer, tá? Pegou ali uma bonitinha que ele queria, tá bem? E aí ele te pergunta, essa função é par? Bom, para mostrar que essa função é par, eu tenho que ver se ela absorve o sinal lá de dentro, né? Se f de menos x é igual a f de x. Então, ele faz o seguinte, se ele quer menos x, como que ele pode obter? Ele quer f de x e quer f de menos x, não é isso? Eu quero mostrar que f de menos x é igual a f de x. Mas quem pode ser f de x nesse quociente? Não é a mesma coisa que pegar x ao quadrado sobre x? Quando você pega x ao quadrado sobre x, você tem x, certo? Então, f de x eu tenho por esse lado, mas se eu aplicar a definição da função, é o quê? A f na de cima menos a f da de baixo. Então, o que isso está te dando? Se eu junto esse aqui com esse aqui, eu tenho que f de x ao quadrado é igual a 2f de x, não é isso? Sim? Sim? Então, tem uma relação com f de x aqui envolvendo. Por outro lado, como é que eu posso obter f de menos x? É o mesmo que pegar x ao quadrado sobre menos x, não é isso? Então, ele faz a igual a x ao quadrado e b igual a menos x. Por um lado, isso aqui é a mesma coisa que f de menos x. Por outro lado, pela lei de formação da função, isso é a f no numerador menos a f no denominador. Certo? Sim? Manipulando essa identidade aqui, esse camaradinha vindo para o lado de cá, eu tenho que 2 vezes o f de menos x me dá f de x ao quadrado. Então, eu tenho duas identidades que relacionam f de x ao quadrado. É óbvio, é claro, então, que as duas têm que ser iguais, não é? Se f de x ao quadrado é isso e f de x ao quadrado é isso, e a função é a mesma, então, esse camarada tem que ser igual a esse, não é? Escrevendo bonitinho, pela equação 1 e pela equação 2, a gente obtém que 2 vezes f de menos x é igual a 2 vezes f de x, não é isso? Não é isso que a equação 1 está me dizendo e que a equação 2 está me dizendo?
Bom, se os dois são iguais, divide os dois por 2, quer dizer que f de menos x é igual a f de x para qualquer x lá do meu domínio, que são os reais positivos. Acabei de mostrar que a função é par, né? Ela absorveu o sinal. Esse símbolozinho de 3 pontinhos, 2 embaixo e 1 em cima, é portanto. É a mesma coisa de portanto. Tá bem? Tá bem? Bem? Então tá bem. Aí, para finalizar, ele fala o seguinte, olha, se uma função é ímpar, a sua composta por ela mesma também é ímpar. Ele mostra isso. Fala, ó, se uma função é ímpar, a sua composta vai ser par, vai ser ímpar ou não vai ser nenhum dos dois? Lembrando que existem funções que não é nem par nem ímpar. E está tudo certo, não tem problema. Se ela é par ou se ela é ímpar, eu obtenho informações sobre o seu gráfico, tá? Mas se ela não é par ou se ela não é ímpar, não tem problema. Isso aí é a maioria das funções. Ela nem é par nem é ímpar, tá? Bom, e aí então ele mostra que se a função é ímpar, esse símbolo aqui é se somente se. O que significa isso? Tem gente que diz vale a ida e vale a volta, né? Eu acho isso horroroso. Mas há quem diga. Mas é que vale a implicação direta, saindo da esquerda para a direita, e a implicação reversa, saindo da esquerda e indo para a direita. Se isso daqui acontece, então isso daqui acontece. E se isso daqui acontece, então isso daqui acontece. Então, o se somente se vale a ida e vale a volta. Sacou? Tá. Mas a gente consegue fazer isso para a função par também. Se a função ela é par, a sua composta por ela mesma também é par. Tá? Eu não me recordo, e perdão por isso, mas eu não me recordo se a gente faz combinações entre funções nas notas. Eu posso até dar uma olhada depois. Se eu pego uma função que é par e uma função que é ímpar, e aí quando eu faço a composta de f bola g, se isso daqui dá par ou ímpar, e g bola f, se isso daqui dá par ou dá ímpar. Tá? Eu não me recordo se nas notas tem algo nesse sentido. Tá? Mas é um exercício interessante. Sim, para quem tiver curiosidades a respeito. Precisaremos disso nesse momento? Não, já está ótimo. Tá? Tá ótimo. Mas existem esses tipos de conjecturas. Tá bom? Conjectura significa perguntas que podem ser respondidas positivamente ou negativamente. Tá? Conjecturar é isso. Perguntar se aquilo faz sentido e se é resolvível ou não. Ok, dúvidas? Comentários? Tá melhorzinho? Tá, pelo menos tá melhorzinho? Tá? Então vamos para o próximo, e agora vocês vão me ver correndo para escrever um monte de coisa no quadro, mas faz parte da vida. E agora a gente vai falar de funções. Funções injetivas, sobrejetiva, para poder falar de função objetiva, tá? E depois que a gente fala de função objetiva, qual que é o motivo, qual que é a intuição disso? É definir funções que sejam inversíveis, tá? Funções que possuam inversa. Aí a gente finaliza, bom, aí a gente vai falar de funções inversas, aí o último vídeo vai ser o professor vai pegar uma função, vai fazer o gráfico dela e da sua inversa e ver como é que você obtém uma a partir da outra, tá? E aí, para isso, a gente encerra a aula, ok? Esse aqui também acho que vai ser inteiro. São 12 minutos. Ah, vai passar rápido, vocês vão ver. Tá tudo bem? Tá tudo jóia? Pode ir de boa? Então, partiu. 3, 2, 1. Bom vídeo. Olá, pessoal. Sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje, vamos continuar o nosso estudo de conceitos de função. Então, hoje vamos falar de função objetiva e de inversão de funções. Bom, a gente viu em aulas anteriores o conceito de função objetiva e o conceito de função sobrejetiva. Então, uma função bijetiva nada mais é o seguinte, ela é bijetiva quando ela é, ao mesmo tempo, injetiva e sobrejetiva. Ou seja, quando para cada dois elementos diferentes do meu domínio, eu tenho duas imagens diferentes e todo elemento do meu contradomínio é imagem de pelo menos um elemento do meu domínio.
Então, nessa situação bem específica, o que a gente tem é o seguinte. Então, considera aqui alguns elementos do nosso domínio, digamos x1, x2, x3. E digamos que a imagem de x1 é igual a y1, a imagem de x2 é igual a y2, a imagem de x3 é igual a y3, e assim sucessivamente. Certo? Então, ao mesmo tempo, eu tenho que, para cada dois elementos diferentes, eu tenho duas imagens diferentes e o meu conjunto imagem ele é igual ao meu contradomínio. Tá? Então, nenhum elemento do meu contradomínio ele não será a imagem de alguém do meu domínio. Perfeito? Então, isso é uma função bijetiva. Bom, um exemplo de uma função bijetiva é essa função aqui, ó, no intervalo 0,2 até o intervalo 0,4, onde para cada x eu tenho f de x igual a x ao quadrado. Então, de fato, né, nesse intervalo aqui, o que ocorre é o seguinte, né? Para cada dois elementos diferentes do meu domínio, eu sempre vou ter o quê? Sempre vou ter duas imagens diferentes e o nosso conjunto imagem ele é exatamente igual ao nosso contradomínio. Então, de fato, essa função ela é ao mesmo tempo injetiva e sobrejetiva. Então, essa função é uma função objetiva, certo? Então, nas nossas últimas aulas, nós vimos algumas proposições que envolviam o conceito de duas funções serem injetivas, a composição delas ser injetiva também, e duas funções serem sobrejetivas, a composição delas era sobrejetiva também. Então, hoje a gente vai ver agora uma proposição que junta exatamente esses dois conceitos que vimos em aulas anteriores. Bom, então nossa proposição é o seguinte: se as funções f de x em y e g de y em z são objetivas, então a função composta g bola f de x em z ela é objetiva também. Bom, em aulas anteriores a gente provou que se essas duas funções são injetivas, então a composição é injetiva. Se essas duas funções são sobrejetivas, então a composição é sobrejetiva. Então, usando esse resultado das aulas anteriores, elas são ao mesmo tempo injetiva, essa função ela é ao mesmo tempo injetiva e sobrejetiva, logo essa composição ela vai ser bijetiva, tá? Bom, então agora a gente vai definir um conceito importante que é o conceito de função inversa. Então, seja a função f de x em y uma função bijetiva, tá? E essa condição ela é importante, eu vou explicar por quê. Então, a função inversa de f é a função f menos 1 de y em x, tal que, para x no domínio e y em imagem de x, temos que a f menos 1 de y é igual a x. Tá? Ou ainda, para todo x pertencente ao domínio, a composição da inversa com a f é igual a x, né, para todo x, e para todo y pertencente ao contradomínio, a f composta com a f menos 1 de y leva em y. Tá? Bom, então, primeiro, por que o fato da função ser bijetiva ela é importante? Pelo seguinte, bom, a gente tem aqui o conjunto x, tem aqui o conjunto y, e a função f é uma bijeção. Então, para cada dois elementos diferentes do meu domínio, eu tenho duas imagens diferentes, e todos os elementos do meu contradomínio são imagens de pelo menos um. Nesse caso, vai ser de exatamente um. Tá? Então, aqui eu apliquei a função f. A função inversa, ela faz o caminho de volta. Ou seja, ela pega essa imagem e retorna ela para o seu elemento do domínio de origem. Então, pego essa imagem, trago ela de volta. Pego essa imagem e trago ela de volta. Então, ao aplicar essa função aqui é que é a nossa função inversa. Então, por que é importante a função ser bijetiva? Porque se ela for só injetiva, por exemplo, o que
poderia acontecer? Então, considera que ela fosse só injetiva. Então, tenho elementos aqui do meu contradomínio que não são imagem de ninguém. Quando eu fosse aplicar o caminho de volta, o que ocorre? Ocorre que esses elementos aqui não possuem imagem. Só que, por definição de função, todo elemento do meu domínio tem que ter uma imagem. Então, se a função f for só injetiva, então, ao fazer o caminho de volta, eu vou ter elementos sobrando aqui. Ao mesmo tempo, se eu tiver... Vou apagar aqui. Se eu tiver uma função apenas sobrejetiva, então o que acontece aqui? Sendo apenas sobrejetivo, o que pode acontecer é isso aqui. Ou seja, ao fazer o caminho de volta, esse meu elemento do meu contradomínio, que passa a ser o meu domínio na inversa, ele teria o quê? Ele teria duas imagens. Só que, por definição de função, cada elemento do meu domínio só pode ter uma imagem. Então, o que ocorre? Ocorre que a função f, para possuir uma função inversa, ela tem que ser, ao mesmo tempo, injetiva e sobrejetiva, porque, senão, ao tentar definir essa função inversa, a gente encontra problemas na nossa definição de função. Tá? E, no caso, quando ela não é nem injetiva nem sobrejetiva, é a mesma situação do caso ela sendo só injetiva ou sendo só sobrejetiva. Ou seja, eu posso ter elementos do meu domínio que não vão ter imagem, vou ter elementos do meu domínio que terão mais de uma imagem, né? Contradizendo aí a nossa definição de função. Tá? Então, é por essa razão que a função ela tem que ser, de fato, bijetiva. Tá? Com relação a essa composição aqui, o que ocorre é o seguinte. Então, a gente tem x, y, x. Ao aplicar a função f, a gente está levando elementos em x em y. Então, tem aqui y1, y2, y3. Ao aplicar a f menos 1, pela definição, o que a gente está fazendo? Esse y1 ele leva de volta no x1, esse y2 ele leva de volta no x2, esse y3 ele leva de volta no x3. Só que, como a gente já viu na definição lá de função composta, esse caminho é esse mesmo caminho aqui direto. Onde esse caminho é quem? É a f menos 1 da f de x. Ou seja, então, isso aqui está me levando aonde? Está me levando no próprio x. Então, ao aplicar a primeira f e depois aplicar a inversa, eu estou retornando aonde? Eu estou retornando ao mesmo elemento. Porque é exatamente isso que a função inversa faz. Ela retorna para o seu elemento original. Né, de onde você veio da função f, a função inversa ela faz exatamente o caminho de volta. Então, esse caminho de volta aqui, ele pode ser perfeitamente representado dessa maneira. E aqui é análoga, né? Só que é só trocar o x por y e os y1, y2, y3 por x1, x2, x3. O raciocínio é exatamente análogo. Tá? Então, essa é a definição e esse é o conceito de função inversa. Então, vamos ver alguns exemplos, tá? E alguns outros conceitos relacionados a isso aqui. Bom, então um exemplo de função invertível, ou seja, uma função que possui uma função inversa, é o caso da função afim. Tá? Então, a gente tem aqui uma função de reais em reais, onde para cada x nós temos f de x igual a x mais b, onde aqui está implícito que o a é um número real não nulo,
Deu já, tá bom. A outra vai ser rapidinha. Mas vamos lá? Nossa Senhora. Que tem um duende que rouba nosso tempo, só pode, gente, não tem base. Vamos lá? Vamos recapitular coisas do ensino básico novamente e trazer para o nosso contexto, tá bom? Eu digo que uma função, ela é injetiva ou injetora, tanto faz. Isso aqui é só escolha de nomenclatura, é a mesma coisa, tá? Uma função, ela é injetiva ou injetora, e aqui eu estou olhando para conjuntos quaisquer, tá? X e Y são conjuntos quaisquer diferente de vazio, né? O diferente é o igual cortado e o vazio é a bolinha cortada. Eu digo que uma função é dita injetiva ou injetora se, para quaisquer x1 e x2 diferentes lá do meu domínio da função, a f aplicada nele vai em elementos distintos. Isso não é prático, né, gente? Essa é a definição formal, mas isso, de maneira algebricamente falando, isso não é prático, né? Certo? Porque isso aqui são para quaisquer pontos do domínio. Então, não é só você pegar 1 e 2, por exemplo. Você olha lá na função definida nos reais positivos, pega o 1 e pega o 2, aí dá diferente, fala, mas isso você não garante para todo o domínio da função. Tá? Então, de maneira prática, isso aqui é zero prático. Mas existe uma coisa chamada em matemática também, que é a contrapositiva, né? O que significa isso? Essa negação implicar nessa negação é equivalente a essa afirmação implicar nessa afirmação. Ou seja, se x1 é diferente de x2, implica que as suas imagens vão em elementos distintos, a contrapositiva disso, ou seja, negar isso, é a mesma coisa que negar esse camarada de cá. O não esse implica no não esse. Ok? Tá? Então, o que é muito mais prático, né? Pegar elementos, se f de x1 é igual a f de x2, quando eu fizer manipulações algébricas, eu perceber que x1 é igual a x2, então quer dizer que essa função é injetora. Ou seja, elementos distintos no meu domínio vão em elemento que tem imagens distintas. Ok? Ou imagens iguais, quer dizer que o elemento é o mesmo. Certo? Certo? Graficamente, então, como eu disse para vocês, a gente vai ver a definição formal e ver o que acontece no gráfico. Graficamente, uma função é dita injetora se vale a reta horizontal. Tá? Horizontal mesmo? Horizontal. Exemplo, x ao quadrado, né? Ela é ótima, a gente fala ela várias vezes nesse curso. A parábola x ao quadrado em todo o domínio. Em todo o domínio, ela não é injetora, né? Porque, por exemplo, o 2 não, vamos pegar o 1. O 1 é imagem lá no meu contradomínio de x igual a 1 e de x igual a menos 1, não é isso? Sim? O 1 é imagem de x igual a 1 e de x igual a menos 1. Então, quer dizer que essa função não é injetora, ok? Mas agora entra uma coisa que é interessante. Quando ela é injetora, ela é sobre o seu domínio, tá? Então, se ela não é injetora nesse domínio dos reais, eu consigo restringir o meu domínio, o que vai me originar uma outra função, e sobre esse novo domínio, a função pode ser injetora. Entenderam o que eu disse? Ela é não injetora nos reais inteiros, mas ela é injetora se eu pegar só a banda positiva ou só a banda negativa, não é isso? Entendeu? Em relação ao eixo de simetria dela, ela pode, em relação a, que eu excluo a outra banda que é o eixo de simetria, né? Então, se eu pegar só os reais positivos, a gente já vai fazer conta com isso. Se eu pegar só os reais positivos, de 0 até para mais infinito, a função f de x igual a x ao quadrado passa a ser injetora, não passa? Porque eu eliminei o probleminha aqui no domínio que dava que dois elementos davam a mesma imagem, não é isso? Então, no seu domínio, sobre o domínio, a função é dita injetora.
Ok? Isso é o que está por trás. Tá bom. Sobrejetora é sobre a sua imagem, tá? Sobrejetora é sobre a sua imagem. Então, uma função ela é dita sobrejetora ou sobrejetiva se todo elemento do meu contradomínio possui uma imagem. Em outras palavras, se o meu conjunto do meu contradomínio, se todo elemento de chegada é um elemento da imagem. Lembra que isso daqui sempre estava contido, né? Que aí o conjunto imagem pode ser bem menor do que o meu conjunto de chegada, certo? Ela é sobrejetiva se esse conjunto é exatamente igual, ou seja, se vale essa continência aqui também. Se o meu contradomínio é toda a imagem. Se todo elemento que vai ter imagem é um elemento do meu contradomínio. Tá bom? E é isso que a gente pode demonstrar via elementos, como identidade de conjuntos mesmo. Bom, e aí como é que eu percebo que a função é sobrejetora? Ela é sobre a sua imagem, né? Então, o que eu faço, na verdade, é restringir o seu conjunto imagem lá no contradomínio. Por que eu estou falando de restrição de domínio e restrição de contradomínio? Algumas funções, funções que são injetoras e funções que são sobrejetoras ao mesmo tempo são chamadas funções bijetoras, né? São injetoras e sobrejetoras. Funções bijetoras vão possuir uma inversa. Eu preciso de que a função seja bijetora para que ela possua inversa, tá? E aí, se uma função dada qualquer, ela não é injetora, eu restringo o domínio dela e torno ela injetora. Se ela não é sobrejetora, eu posso restringir o contradomínio ao seu conjunto de imagem e torná-la ela sobrejetora. Essa nova função, ela vai passar a ser bijetora. E se ela é bijetora, ela vai possuir uma inversa. Vamos fazer um exemplo? Vamos pegar aqui. Função quadrática, né? F de x igual a x ao quadrado. A gente acabou de ver o gráfico dela. Isso. Ela não é injetora neste domínio grandão, né? Mas ela é injetora se eu olhar, por exemplo, tá? Só um exemplo. Se eu olhar só a banda do x maior ou igual que zero, não é isso? Que daí vale a reta horizontal. Reta vertical é quando uma curva é um gráfico e reta horizontal é quando a curva é injetora, tá? Só para vocês fazerem um paralelo. Então, essa função aqui não é nem injetora nem sobrejetora. Mas essa função que eu vou chamar de G agora, que vai sair dos reais positivos e vai para os reais, cuja lei de formação é a mesma, x indo em x ao quadrado, essa daqui é injetora, certo? Eu restringi o domínio dessa e peguei essa sendo uma função injetora. Concordam comigo? Essa daqui, cujo gráfico é essa, é injetora. Fechou. Agora, por que ela não é sobrejetora? O contradomínio dessa é todos os reais. E a imagem dessa função aqui tem todos os reais? Tem imagem? Não, só tem nos reais positivos, não é? Sim? Então, a imagem dessa função aqui não é todo o contradomínio. A imagem dessa função é a mais restrito, são os reais positivos. Então, se eu pegar essa função h, que pega reais positivos, e vai nos reais positivos, que a lei de formação dela é, pego o elemento lá dentro e calculo o quadrado dele, essa daqui é bijetora, não é? Opa. Essa daqui é bijetora, não é? Ela é injetora no seu domínio, porque eu restringi o domínio para tornar ela injetora. E ela é sobrejetora sobre o seu contradomínio, sobre o seu conjunto imagem, porque eu restringi ele para que ela tornasse sobrejetora. Então, essa função ela é bijetora. Ok? Então, essa função aqui vai possuir uma inversa, que é quadro 3. Dado uma função bijetiva, que é injetora, formalmente falando,
e sobrejetora, como eu disse para vocês, esse conjunto aqui já está aqui dentro, agora eu tenho que restringir isso. Isso daqui é quando eu digo que a função é bijetiva, né? Bijetiva ou bijetora. Quando acontece um e outro, quando ela é injetora e sobrejetora. Injetora sobre o seu domínio e sobrejetora sobre a sua imagem, certo? Esse sobre aí que eu estou falando, ele é meio redundância, tá? Mas é só para vocês entenderem onde que está cada uma das particularidades. Bom, eu digo que uma função possui inversa, uma função é inversível, se essa função, antes de tudo, ela for bijetora. Eu preciso que ela seja bijetora para falar de inversa. Em mais variáveis, vocês vão olhar com menos restrição, tá? Vocês podem restringir um pouco menos. Mas aqui para a gente precisa que ela seja bijetora, tá? Bom, e aí, quem é a sua função inversa? A função inversa é a função que desfaz o que a função f fez, tá? Função inversa de uma função é o que desfaz o que a f fez. Então, vem cá comigo. Se eu tenho x de k e y de k, e a função f vem de cá para cá, a função inversa vai pegar de y e vir para x, né? Ok? Então, a imagem desse elemento é esse camarada. A imagem desse camarada via f inverso é o camarada de onde eu parti. Ela literalmente desfaz o que foi feito, tá? Como propriedade, então, algebricamente falando, a imagem de um elementozinho lá do meu domínio da f é igual a algum elemento do y, se somente se, ou seja, tanto vale de um lado quanto vale do outro. Esse x, na verdade, esse x, na verdade, possui uma imagem inversa, que é o y. Ok? É a imagem inversa. Ok? Sim? Então, tá bom. Agora, se a gente acrescenta, por exemplo, se a f está definida e ela é bijetora, então ela vai possuir inversa. Se eu acrescentar aqui um conjuntinho x, daqui para cá agora, eu tenho a f inversa, né? A f inversa sai de y e vai para x, certo? Lembra da aula passada de composta de função? Como é que eu saio desse conjunto e caio nesse conjunto? Eu posso fazer esse caminho. E esse caminho, lembra que a gente falou que é sempre da direita para a esquerda? Quem que eu avalio primeiro? A f. Depois eu avalio a f inverso. Ok? E isso daqui sai do conjunto x e vai para o conjunto x. Então, essa composta aqui, na verdade, é a função identidade. E essa é exatamente a propriedade que a gente tem. Uma função é inversa da outra se a composta entre as duas me dá a função identidade. O que a função identidade faz? Leva todo elemento nele mesmo, lembra? Certo? Tem algumas literaturas que dizem inversa à direita, inversa à esquerda. Não preocupa com isso, não. Isso para a gente aqui não precisa. Tá? Inversa à direita e inversa à esquerda, você precisa disso se a função não é bijetora. Aqui para a gente é bijetora, então a vida está fluindo, tá? Mas eu digo, então, que a f possui, uma maneira de dizer, né? A f possui inversa se existe uma função g, tal que g bola f é identidade e f bola g é identidade. Tá? Então, eu digo que... e o professor fez assim, eu posso fazer até mais geral. Uma função f bijetora, né? Possui inversa. Na verdade, eu posso tirar a bijetora. Função f de x em r em y possui inversa
ou é inversível se existe uma função g, tá? Que sai de y para x, tal que f bola g, a g sai de onde? De y. De y em y, que é a identidade em y, certo? Se existe uma menina, tal que isso aqui acontece, ou IE, G bola F, a F sai de X caindo em X, que é que a gente pode denotar como identidade em X, tá? Ou seja, são esses diagraminhas, tanto saindo de X, quanto saindo de Y, tá? A identidade cai tanto de um lado quanto do outro, ok? Isso aqui é uma definição bem formal, tá? Ok. Dito isso, isso já nos induz, em alguma maneira, o que vai acontecer com o gráfico dessa função, tá? O que vai acontecer com o gráfico de uma função que é inversível, que possui inversa? Bom, o gráfico vai depender da função identidade. E, na verdade, se eu sei o gráfico da f, eu obtenho o gráfico da g refletindo na identidade. E é o vídeo de agora, tá? Então, bora lá. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Nai. Eu posso só escrever isso aqui mais bonitinho, como sendo f da g de y igual a y, ou a g bola f, que é a mesma coisa em x, indo em x, tá bom? É a mesma coisa. Vamos lá, esse vídeo aqui vai ser curtinho, eu não vou deixar ele todo, não. É só para eu ganhar tempo e apagar o quadro. Vamos lá, pode soltar? Bom vídeo, people, tá acabando. Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje vamos continuar o nosso estudo de conceitos de função, especificamente falando aí da função inversa, que foi o tema da nossa última aula. Bom, então, relembrando aí, né, o que nós vimos, né? Nós vimos que, dado uma função f de x em y bijetiva, existe uma função f menos 1 de y em x, de tal maneira que a f menos 1 de y é igual a x, onde esse y é igual a f de x para algum x, tá? Bom, em outras palavras, o que nós temos temos aqui o domínio, temos aqui o contradomínio. Então, a função f leva o elemento x1 até uma imagem y1, e o que a função inversa faz é pegar esse elemento y1 e trazer de volta para x. Então, aplicando a f, nós temos isso, aplicando a f menos 1, nós temos isso. Tá? Então, especificamente ainda nesse tema, isso aqui é só uma revisão em relação ao que a gente viu na aula passada. Bom, então, especificamente ainda nesse tema, vamos falar do gráfico de uma função inversa, né? Então, considerando uma função real de variável real. E aí, considera aqui duas coisas, né? Primeiro, considera aqui os eixos coordenados, né, na mesma escala. Segundo, considera aqui um ponto P de coordenadas xp e yp pertencente ao gráfico da f. Bom, uma vez que eu tenho um ponto P de coordenadas xp e yp pertencente ao gráfico da f, é fato que o meu ponto Q de coordenadas yp e xp vai pertencer ao gráfico da inversa exatamente por causa do nosso conceito. Certo? Então, eu tenho aqui, né, se x1 leva y1, é porque o ponto de coordenadas x1 e y1 pertence ao gráfico da f. Se eu tenho f menos 1 de y1 igual a x1, é porque o ponto y1, x1 pertence ao gráfico da minha inversa. Certo? Então é por essa razão que,
Se eu tenho esse ponto no gráfico da minha função, eu tenho esse ponto no gráfico da minha inversa. Tá? Então, e considero aqui a reta y igual a x, de equação y igual a x. Bom, então, para começar, né, nessa reta aqui, nós temos o ponto xp, yp, e temos o ponto yp, yp. Né? Então, esses dois pontos têm mesma abscissa, mesma ordenada, ou seja, têm abscissa e ordenada iguais, então eles pertencem à reta y igual a x. Outra coisa que a gente pode observar é que a medida desse segmento é igual a yp menos xp, em módulo. Tá? Então, a distância entre esses dois pontos é essa. De maneira análoga, o que nós temos é a distância entre dois pontos também é igual a quem? A yp menos xp em módulo. Então, o que nós obtivemos aqui foi um quadrado de lado yp menos xp, onde a diagonal desse quadrado, uma das diagonais desse quadrado, está contida na reta y igual a x. Então, eu tenho essa diagonal, logo, se eu traçar essa outra diagonal, o que a gente obtém? A gente obtém, lembrando das aulas de geometria plana, que essas diagonais são perpendiculares, as diagonais do quadrado, e mais do que isso, elas cortam-se no ponto médio. Certo? Então, o que isso daqui está me dizendo? Isso aqui está me dizendo o seguinte: dado um ponto do gráfico da f, existe um ponto simétrico a ele em relação à reta y igual a x, onde esse ponto simétrico a ele pertence ao gráfico da inversa. Então, é isso que isso aqui está me dizendo. Então, como isso é verdade para cada ponto do gráfico da minha função f, então o que a gente pode concluir é o quê? O que a gente pode concluir é que o gráfico da função inversa f menos 1 é simétrico ao gráfico da função f em relação a quem? Em relação à reta y igual a x. Então, dado o gráfico de uma função f, para você obter o gráfico da inversa, basta você fazer o quê? Basta você rebater o gráfico da f em relação à reta identidade, a reta y igual a x. Ah, Gustavo, mas como assim? Bom, vamos ver um exemplo em que a gente faz exatamente isso, em que a gente tem uma função e vamos rebater o gráfico dessa função em relação à reta identidade. Bom, então nosso exemplo é o seguinte, nosso exemplo é uma função f, onde o domínio é o intervalo de 2 a mais infinito, fechado em 2, e o contradomínio é o intervalo de menos 1 até mais infinito, fechado em menos 1, onde para cada x eu tenho f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Bom, algumas coisas importantes com relação a essa função. Bom, primeiro os zeros dessa função, né? Vamos procurá-los. Então, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. Então, eu tenho que o discriminante é igual a menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3, onde isso aqui é igual a 4. Logo, x é igual a menos 4, mais ou menos a raiz de 4 sobre 2 vezes 1, que dá 4, mais ou menos 2 sobre 2, ou seja, os zeros da função são 3, 1. No caso, aqui, como o domínio é de 2 a mais infinito, esse 1 não é considerado zero por causa do nosso domínio. Uma outra coisa importante é que o valor mínimo que essa função assume, isso aqui é uma função quadrática, o valor mínimo que ela assume para x, que é o x do vértice, igual a menos b sobre a, ou seja, menos 4 sobre 2 vezes 1, né? Menos b sobre 2a. Então,
falar sobre valor mínimo. Quando x é igual a 2, e esse valor mínimo é exatamente o f de 2, que vai ficar 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2 mais 3, onde isso aqui é igual a menos 1. Então, né, o que temos é x do vértice igual a 2, y do vértice igual a menos 1, 0 da função está aqui, ou seja, essa função é a função quadrática, né, limitada aqui do x do vértice até mais infinito. Então, se fosse de reais em reais, seria a parábola toda. Como a gente limitou aqui o nosso domínio contra domínio, é só essa metade aqui da parábola. Essa função, de fato, ela é invertível, porque ela é injetiva. Ou seja, para cada dois elementos diferentes, eu sempre vou ter duas imagens diferentes. E como meu contradomínio é exatamente igual ao meu conjunto imagem, então, de fato, ela é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo, portanto, ela é invertível. Tá? No caso, né, eu estou focado no gráfico da função inversa e não na expressão da função inversa. Até daria para achar a expressão da função inversa, esboçar. Vou pegar uma aqui e a gente vai achar quem é essa função inversa, tá? Então, vamos lá. A parada aqui é, lembra que eu peguei o exemplo da função parabólica? Falei, olha, de reais em reais ela não é bijetora. Tornamos ela bijetora, mas no sentido só de comportamento de gráfico, lembra? Agora vamos fazer ela algebricamente e mostrar que ela de fato é bijetora, tá? Bom, mostrar a injetividade. A gente vai fazer isso para a prova? Não, isso aqui é só porque vocês estão vendo uma vez na vida de vocês, tá? Então a gente está vendo tanto graficamente quanto algebricamente. Bom, para mostrar que ela é injetiva, nesse nosso domínio, nesse nosso contradomínio, eu pego dois elementos lá dentro, pego a imagem de dois elementos lá dentro, e eu quero verificar que o camarada lá dentro, o x1 é igual a x2, não é isso? Se dois elementos vão em imagens iguais, eu tenho que mostrar que esses elementos, na verdade, são iguais. Bom, o que a f faz? Pega o camarada lá dentro e calcula o seu quadrado. Então, f de x1 ser igual a f de x2, quer dizer que x1 ao quadrado é igual a x2 ao quadrado. Aqui você está numa equaçãozinha. Como é que você resolve? Uma das maneiras de resolver ela é joga um camarada para o lado, igual a 0. Isso aqui você pode pensar como sendo diferença de dois quadrados, né? O primeiro menos o segundo, vezes o primeiro mais o segundo. Lembra disso? Com a e b, às vezes vocês lembram? A ao quadrado menos b ao quadrado é a mais b, vezes a menos b, né? Então, dá isso. Quando que o produto de dois números quaisquer dá igual a 0? Quando ao menos um deles é igual a 0, certo? Então, ou isso acontece, ou isso acontece. Bom, x1 mais x2 não é igual a 0, né? Porque se x1 mais x2 for igual a 0, quer dizer que x1 é igual ao simétrico, o oposto do x2. Concorda comigo? O oposto do x2, mas eu estou só em reais positivos. Então, não existe números negativos lá, certo? Então, um não pode ser o oposto do outro. Então, essa situação aqui não acontece. Qual é a única situação em que acontece? x1 menos x2 ser igual a 0. Ora, mas se x1 menos x2 é igual a 0, quer dizer que x1 é x2. Então, eu saí de, partindo da imagem de dois elementos, se eles são iguais, eu cheguei que esses elementos lá no meu domínio são iguais. Quer dizer que a função é injetiva. Sacou? Foi? Ao menos uma vez na vida vocês já viram isso. Tá. Sobrejetor, eu tenho que mostrar que todo o meu contradomínio é exatamente o conjunto imagem. Por um lado, qualquer y que esteja lá no meu contradomínio, ele é maior ou igual que 0, certo? Esse y, se ele é imagem, se eu mostrei que ele é injetor, ele é imagem de alguém. Se ele é imagem de alguém, ele é imagem de alguém que faz x elevado ao quadrado, não é isso? E essa função aqui, que é quadrática, é sempre maior ou igual que 0. Ok? Que eu poderia até colocar aqui, f de é igual a um f de x, que é o x ao quadrado. Mas essa função aqui é sempre maior ou igual que 0.
Então, o conjunto imagem é exatamente o meu contradomínio. Todo elemento que cai lá no meu contradomínio, ele é de fato um elemento da imagem. Então, essa função é bijetora. Tá? Se essa função é bijetora, ela possui... Função é bijetora, ela possui inversa. Quem é essa inversa? Uma das maneiras de você achar algebricamente a função inversa de alguém, tá? Uma das possibilidades. Eu disse que se f é inversa, se a f inversa é inversa da f, sacou? Se f, vocês entenderam. Se isso aqui acontece, quer dizer que essa composição em cada variável vai nela mesma, não é isso? Ela faz o papel da função identidade, tá? Então, por outro lado, o que essa composição faz? Pega a f e avalia na imagem da f inversa de x, né? Isso levando lá em x. Mas qual é a lei de formação da f? Pega qualquer camarada lá dentro e calcula o seu quadrado. Não é isso? Calculou o quadrado, tem que ir em quem? Em x. Ok? Eleva todo mundo a meio. Se você eleva isso aqui a meio, vai embora. E x elevado a meio é a raiz de x, não é isso? Então, o que eu acabei de mostrar? Que a função inversa da função quadrática nesse domínio com essa imagem, que torna ela bijetora, leva na função inversa dela, que é a função raiz. Essa função aqui, sem domínio e sem contradomínio, ela é bijetora? Não. Essa função, restrita ao seu domínio, restrita ao seu contradomínio dos reais positivos, ela é bijetora, e aí essa que é bijetora possui essa como inversa. Quem é o gráfico de um em relação a outro? O gráfico da função parabólica seria essa roxinha, né? Uma parábolazinha, um arco de parábola, né? Aqui x positivo, então só um arco de parábola. Essa retinha aqui é a identidade. E aí, para eu achar a função inversa dela, é só refletir ortogonalmente, preservando a mesma distância. Então, esse camaradinho aqui, que está aqui, refletindo na identidade, vem para esse camarada aqui. Ok? Algebricamente a gente verificou e graficamente a gente verificou. Função exponencial e função logarítmicas, uma é a inversa da outra. A sacada de fazer o gráfico vai ser exatamente essa. Chega a estar todo mundo morto. Bom descanso nada, a semana está só começando, tá bom? Pega firme, próxima aula são funções especiais, são funções que é um dodóizinho para vocês. Dá uma lida antes. Ai, bom dia para vocês e até quarta-feira.